Algo realmente estranho está acontecendo no Japão, que, para ser honesto, Harry Sultan não sabia até que Harry Sultan postou este tweet. Dê uma olhada nisso. Então eu postei esse tweet há cerca de uma semana. Ele teve cerca de 91 mil visualizações. Veja isso. Afirma que o Islã não combina com o Japão. É uma conta japonesa gerida por um japonês. Comentei. Ultimamente tenho visto vários tweets islamofóbicos do Japão. Por que os japoneses agora demonstram preocupação com o Islã? O termo islamofóbico está entre aspas. Então, eu realmente não sabia disso porque achava que o Japão era o único país moderno, avançado e próspero que se recusou a ceder à ideia de multiculturalismo, onde você traz pessoas de culturas do terceiro mundo, bárbaras, primitivas e medievais. Mas, pelo visto, eu estava errado. E se você também tinha essa impressão, então você também está errado. Dá uma olhada nisso. Então, essa é outra conta japonesa dizendo que o segredo sujo de Sanai Takaichi, que eu admirava até bem recentemente, a administração dela e a política de imigração do PLD foram expostos. Eles enchem o país de estrangeiros, mas negam que seja política de imigração. Agora ela está sendo pressionada por alguém. Eu não sei o que é isso. Vou ler rapidamente a proposta de emenda para você. Aqui está um político da oposição. Ele pergunta para Takaichi e eu gostaria de perguntar ao senhor Kondo. A queda na taxa de natalidade e a rápida aceitação de estrangeiros estão prestes a mudar significativamente a estrutura populacional do país. Mais ou menos como aconteceu na Europa e no Ocidente em geral. Existem cidadãos que se sentem alarmados com isso. O ministro da Justiça publicou em agosto passado um documento sobre a aceitação de estrangeiros, destacando que pessoas de outras culturas trazem também seus problemas. Então, o Japão está enfrentando exatamente o que a Europa e o Ocidente passaram nos últimos 20, 30 anos, mais ou menos, mas Takaichi está sendo acusado de inundar o Japão com imigrantes não japoneses. Veja, esses vídeos estão começando a aparecer. Olhe isso. Essas pessoas repetem sempre o mesmo comportamento onde vão, sem respeitar as culturas locais. Em um país em que os muçulmanos são minoria como o Japão, quando chega a hora de rezar, é realmente difícil. Mesmo problema com isso. Eles dizem que essas pessoas vêm aqui, elas ficam paradas nos corredores ou passagens comuns e começam a rezar. E, obviamente, os japoneses não ficam felizes com isso porque já viram isso em outros lugares. Não é isso. Olhe para isso. Para todos os muçulmanos, ao andar ao redor da mesquita no distrito de Yodogawa ou em Osaka, parecia que já não era mais o Japão. Se vocês pretendem mudar gradualmente o futuro do Japão da mesma forma que aconteceu no Reino Unido ou na França, isso é absolutamente inaceitável. Eu peço a vocês, por favor, voltem para seus países de origem. Olhe para isso, é a mesma coisa. Este vídeo foi gravado em Osaka, em um país muçulmano. Foi em Nishiodogawa-ku, Osaka, não, este é Japão. Galera, isto é o Japão. Era conhecido por ser limpo e próspero, disciplinado, mas não é mais assim. O Japão também foi infectado pelo vírus do globalismo, do multiculturalismo. E agora os japoneses estão começando a protestar. Olhe para isso. Partido Japão em primeiro lugar, Austrália em primeiro lugar, América em primeiro lugar, Grã-Bretanha em primeiro lugar. Por que que essas pessoas, onde quer que vão, transformam os locais em nacionalistas? Pessoas que não se importam com outras culturas ou outras raças? Geralmente eles não são racistas. Eles só querem ser deixados em paz. Eles querem viver suas vidas em paz. E quando essas pessoas vão para lá, todo mundo se torna racista. Não, porque não são racistas. Estão lutando pela sobrevivência. Isso acontece em todo o Japão agora. Isso aqui não parece muçulmano. Aqui está um vizinho. Aqui está um japonês que foi acordado por essa música alta. Só assista. Só assista. Mas é contagiante. Nishiodogawa-ku. Obviamente, isso parece ser à noite. Os japoneses são conhecidos por disciplina, higiene, limpeza e baixa criminalidade. Não por isso. Mas veja o que acontece no país deles. A mesma coisa. Observe, isso é preocupante. O Salão Hakudo, em Hiroshima, um templo budista sagrado com mais de 1.200 anos de existência e que sobreviveu à bomba atômica, foi destruído pelo fogo hoje. Se isso continuar, não vai mais haver templos budistas e santuários shintoístas no Japão. Então você já sabe para onde isso está indo. Olhe para isso.
Templo shintoísta, de repente pega fogo. Tem muito mais também. Olhe para isso. Só nos primeiros 5 meses de 2026, 9 grandes santuários e templos pegaram fogo em todo o Japão. Tudo isso, 15 de janeiro, 7 de fevereiro, 13 de fevereiro, 20 de fevereiro, 24 de abril e 27 de abril. Um era patrimônio mundial da humanidade. Esses não são incêndios comuns. E olhe para isso. De repente, eles se tornam combustíveis. Agora, eu pesquisei um pouco e disseram que é bastante comum essas estruturas pegarem fogo porque são todas de madeira. Mas há um aumento. Os japoneses dizem ter notado aumento nesses incêndios. Onde já vimos isso antes? Veja isso. Desde 2021, o Canadá enfrenta uma onda de incêndios criminosos e suspeitos em igrejas, principalmente após a polêmica dos túmulos das escolas residenciais. Então, 33 igrejas foram destruídas pelo fogo. Dessas, 24 foram confirmadas como incêndios criminosos. É o mesmo na Europa. 102 ataques incendiários a igrejas na França. E o que temos mais na França ultimamente? Islamistas. Então, sem surpresas aí. O Japão está literalmente sendo enriquecido bem diante dos nossos olhos. Se alguém ainda precisava de mais provas de como o multiculturalismo, especialmente com culturas bárbaras, não funciona. Se alemães, franceses ou britânicos nativos se mudassem para o Japão, nada disso ocorreria, pois também são culturas avançadas. Quando você traz pessoas do norte da África, Oriente Médio, Paquistão, Bangladesh ou outras culturas, isso acontece. Muitas pessoas agora estão começando a dizer que as primeiras vítimas da migração em massa são mulheres e crianças. Olha isso, outro perfil japonês. De novo, estou te dizendo, há cerca de 1 ano eu não via isso. Eu nunca tinha visto uma conta japonesa, indonésia ou chinesa no Twitter. Algumas contas do PCC, contas de propaganda para o PCC, mas eu nunca tinha visto isso. Mas, de repente, começamos a ver todas essas contas japonesas que também estão postando esses centenas de milhares de vídeos que estão disponíveis na internet. Esses imigrantes do terceiro mundo estão fazendo estragos nos países ocidentais e usam isso para alertar os japoneses sobre o futuro do Japão. Veja isso. Em uma loja Magadon Kujiote, em Aya, Saitama, 4 homens estrangeiros com barbas cheias, olhe para eles, ficaram juntos por muito tempo na seção de produtos de higiene feminina. Então, obviamente, alguma mulher tirou uma foto. Ela está pensando, o que esses caras estão fazendo? Ela, obviamente, gostaria de ir até lá, mas está se sentindo desconfortável. As mulheres japonesas já não conseguem mais fazer compras com conforto em seus bairros. Não se trata de alguns indivíduos ruins. Esses jovens estão aqui, sozinhos. É a mesma coisa. Por que ainda precisamos explicar isso? Veja isso. Muçulmanos paquistaneses no Japão, não subestime o Islã. Eles mal conseguiram se estabelecer em um país totalmente novo, o Japão, e já estão começando a ameaçar as pessoas, intimidar e provocar. Dá uma olhada. Vídeo gravado em Nishiodogawa. Este vídeo foi gravado em Nishiodogawa-ku, em um país muçulmano. Hoje, em frente à ONU, eu vou mandar uma mensagem, mas por favor, pare. Takaichi está fazendo isso. Takaichi está fazendo isso. Olhe para ele. Ele está dizendo, não subestime o Islã. Ele claramente aprendeu o idioma japonês. Essa pessoa me segue. À medida que o número deles aumenta, tornam-se mais beligerantes. Sim. Quem em sã consciência faria isso com seu país? Dá uma olhada nisso. Outro vídeo. Uma briga entre curdos e turcos em frente à embaixada turca no Japão. Onde quer que vão, eles trazem seu caos e anarquia. As isenções de visto para a Turquia deveriam acabar. Para os japoneses, não faz diferença serem turcos ou curdos. Por que eles se importariam? Olha, eles estão trazendo seus conflitos tribais para países estrangeiros. Na Austrália, temos japoneses e temos muçulmanos que odeiam judeus apenas por odiá-los. Não! No Reino Unido, temos indianos e paquistaneses brigando entre si. Por quê? Olhe para isso. Mesma coisa. Acho que coisas semelhantes acontecem na Turquia, assim como na Alemanha e também na França. Por que vocês estão inundando seus países com essas culturas tão terríveis? Por quê? Então, qualquer liberal de esquerda sentimental, lunático, que ainda culpa o Ocidente, precisa ver isso. Eles precisam nos explicar. Como isso é possível? Que onde quer que essas pessoas de culturas arcaicas vão,
as sociedades locais caem em caos, anarquia e agitação. Onde quer que vão, a agitação civil os acompanha. Fiquei surpreso ao ver isso sobre o Japão, pois achava que era o único país que aceitava a extinção. Prefiro ser extinto. Eu entendo que o Japão é o país que está encolhendo mais rápido em termos de população. Então, eles estão passando por um colapso demográfico como nenhum outro país. Acho que a Coreia do Sul é a próxima, mas eles sempre resistiram à tentação de preencher essas lacunas com migração. Obviamente, eles não podem trazer alemães étnicos, suecos e noruegueses, pois esses países avançados enfrentam sua própria escassez demográfica. Então eles pensam, para cuidar dos nossos idosos, porque a pirâmide populacional está invertida, vamos trazer pessoas de culturas que nos odeiam. Se uma situação é ruim, então essa é ainda pior. Não deveriam trazer essas pessoas. Eu não consegui encontrar isso, não consegui encontrar um tweet onde um japonês dissesse isso. Muitos homens de Bangladesh e do Paquistão que vieram para o Japão estão dizendo para outros paquistaneses ou japoneses e também para outros curdos e turcos virem para o Japão, case com uma japonesa, obtenha residência permanente, cidadania e depois se divorcie. E então traga uma mulher do seu próprio país, da sua terra natal. Mesma coisa. Mesma coisa. Por que esses políticos fazem isso? Eu não entendo. Como eu disse, eu preferiria desaparecer do que entregar minha cultura para esses bárbaros.